Laços de parentesco 1. Em um hadith encontrado em Jami at-Tirmidhi, número 1979, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que manter os laços de parentesco leva ao aumento da riqueza e da vida. É um dever dos muçulmanos manter os laços de parentesco, pois cortá-los é um pecado grave. Aquele que rompe laços de parentesco por razões mundanas, será cortado da misericórdia de Alá, o Exaltado, de acordo com um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6518. Na verdade, este é um pecado tão sério que um hadith encontrado em Jami at-Tirmidhi, número 1909, adverte que uma pessoa que rompe laços de parentesco por razões mundanas não entrará no paraíso. Manter laços de parentesco envolve cumprir os direitos dos parentes de acordo com os ensinamentos do Islã para agradar a Alá, o Exaltado. Eles devem buscar o prazer de Alá, o Exaltado, em todos os momentos, e não o prazer de seus parentes, pois isso encoraja a pessoa a se comprometer com os ensinamentos do Islã. Não se deve esperar nem exigir gratidão de seus parentes ao cumprir seus direitos, pois isso provaria sua falta de sinceridade. Um muçulmano deve gentilmente comandar o bem e proibir o mal, e em casos em que um parente não se arrepende de seus pecados, um muçulmano não deve cortar laços com ele, mesmo em questões religiosas. Em vez disso, eles devem continuar a ajudá-los em coisas benéficas, pois esse ato de gentileza pode inspirá-los a se arrepender sinceramente. Considerando que cortar relações com eles pode muito bem afastá-los ainda mais da orientação correta. O aumento da riqueza mencionado no hadith principal pode significar que Alá, o Exaltado, fornece a eles mais oportunidades financeiras, o que causa um aumento em sua riqueza legal. Mais importante, pode significar que Alá, o Exaltado, abençoa a riqueza de um muçulmano com tanta graça que ela atende às suas necessidades e às necessidades de seus dependentes e fornece a eles paz de espírito e corpo, o que na realidade é a verdadeira riqueza. Aquele que rompe os laços de parentesco perderá essa graça, o que o levará a se sentir insatisfeito, independentemente de quanta riqueza obtenha. E sempre parecerá que sua riqueza não é suficiente para cobrir suas necessidades e as necessidades de seus dependentes. O aumento de vida mencionado no hadith principal se refere a receber graça no seu tempo, para que consigam cumprir todos os seus deveres para com Alá, o Exaltado, como as orações obrigatórias, e para com as pessoas, enquanto ainda encontram tempo para desfrutar dos prazeres lícitos deste mundo sem excessos, extravagâncias ou desperdícios. Mas aquele que rompe os laços de parentesco perderá esta graça, e portanto, não importa quão pequenas responsabilidades tenham, nunca parecerá que tem tempo suficiente para cumpri-las todas e desfrutar dos prazeres lícitos deste mundo com moderação. Em vez disso, passarão o dia lidando com uma questão após a outra, sem qualquer descanso ou paz de espírito. Laços de parentesco 2. Em um hadith encontrado em Jami at-Tirmidhi, número 2612, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que aquele que possui fé completa é aquele que tem melhor conduta e é mais gentil com sua família. Infelizmente, alguns adotaram o mau hábito de tratar não parentes de forma gentil, enquanto maltratam sua própria família. Eles se comportam dessa maneira porque não entendem a importância de tratar sua própria família gentilmente, e porque não apreciam sua família. Um muçulmano nunca alcançará o sucesso até que cumpra ambos os aspectos da fé. O primeiro é cumprir seus deveres para com Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Isso garantirá que eles usem todas as bênçãos que lhes foram concedidas, de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado. O segundo é cumprir os direitos das pessoas, o que inclui tratá-las gentilmente. Ninguém tem mais direito a esse tratamento gentil do que a própria família.
Um muçulmano deve ajudar sua família em todos os assuntos que são bons e alertá-los contra coisas e práticas ruins, de forma gentil, de acordo com os ensinamentos do Islã. Eles não devem apoiá-los cegamente em coisas ruins, simplesmente porque são seus parentes, nem devem deixar de ajudá-los em assuntos bons por causa de alguns sentimentos ruins em relação a eles, pois isso contradiz os ensinamentos islâmicos. Capítulo 5 Al-Maida, versículo 2. E cooperai na justiça e na piedade, mas não cooperai no pecado e na agressão. A melhor maneira de orientar os outros é por meio de um exemplo prático, pois esta é a tradição do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e é muito mais eficaz do que apenas orientação verbal. É preciso aprender os direitos que lhes são devidos e os direitos que devem aos outros, especialmente seus parentes, para garantir que os cumpram. Um muçulmano deve sempre lembrar que Alá, o Exaltado, perguntará a cada pessoa se eles cumpriram os direitos dos outros. Ele não perguntará se as pessoas cumpriram seus direitos. Portanto, é preciso se preocupar com o que será questionado, ou seja, os direitos dos outros, e, portanto, se esforçar para cumpri-los de acordo com os ensinamentos do Islã. Finalmente, deve-se geralmente escolher a gentileza em todos os assuntos, especialmente ao lidar com sua família. Mesmo que cometam pecados, eles devem ser avisados de maneira gentil e ainda assim ser auxiliados em assuntos que são bons, pois essa gentileza é mais eficaz em trazê-los de volta à obediência de Alá, o Exaltado, do que tratá-los com severidade. Laços de parentesco 3. Em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 1952, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, aconselhou que o presente mais virtuoso que um pai pode dar a seu filho é ensinar-lhe um bom caráter. Este hadith lembra os muçulmanos a se preocuparem mais com a fé de seus parentes, como seus filhos, do que com a aquisição e transmissão de riqueza e propriedades a eles. É importante entender que os legados mundanos vêm e vão. Quantas pessoas ricas e poderosas construíram impérios enormes apenas para serem despedaçados e esquecidos logo após sua morte? Os poucos sinais deixados por alguns desses legados perduram apenas para alertar as pessoas a não seguirem seus passos. Um exemplo é o grande império do faraó. Infelizmente, muitos muçulmanos estão tão preocupados em ensinar seus filhos a construir um império e adquirir muita riqueza e propriedades, que negligenciam ensiná-los a obediência sincera a Alá, o Exaltado, que envolve cumprir seus comandos, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Isso inclui boas maneiras para com Alá, o Exaltado, e a criação. Um muçulmano não deve ser enganado acreditando que tem tempo de sobra para ensinar boas maneiras aos seus filhos, pois o momento da morte deles é desconhecido e muitas vezes atinge as pessoas de forma inesperada. Além disso, é extremamente difícil ensinar boas maneiras às crianças quando elas ficam mais velhas e se tornam presas aos seus hábitos. Se alguém não ensina boas maneiras aos seus filhos, eles só se tornarão uma fonte de estresse para eles em ambos os mundos. A melhor maneira de um pai ensinar boas maneiras ao filho é liderando pelo exemplo. Eles devem aprender e agir de acordo com os ensinamentos do islamismo e se tornar um modelo prático para o filho seguir. Hoje é o dia em que um muçulmano deve realmente refletir sobre o presente que deseja transmitir a seus filhos e parentes. É assim que um muçulmano envia o bem para a vida futura, mas também deixa o bem para trás, como uma criança justa que suplica por seus pais falecidos os beneficia. Isso foi confirmado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 1376. Espera-se que aquele que é cercado pelo bem dessa forma seja perdoado por Alá, o Exaltado. Laços de parentesco 4. Eu tive um pensamento que queria compartilhar. Eu estava ponderando sobre uma mentalidade que muitas pessoas, especialmente os asiáticos, possuem.
É a extrema necessidade de forçar pessoas como parentes a permanecerem fisicamente juntos. Embora ainda não seja uma intenção maligna, hoje em dia, isso geralmente leva a mais problemas do que benefícios. Como as pessoas não são perfeitas, elas cometerão erros que aborrecerão outras pessoas, como seus parentes. Mas se essa pessoa só se encontrasse e conversasse com seus parentes de vez em quando, há uma chance muito maior de que o erro seja ignorado pelos outros, para que não se torne um ponto de discussão. Mas se essa mesma pessoa estivesse constantemente perto de seus parentes, seria muito mais provável que sua atitude e comportamento levassem a discussões e atritos entre seus parentes. Em outras palavras, uma pessoa tem menos probabilidade de discutir e mais probabilidade de ser tolerante com alguém que vê apenas de vez em quando, do que com alguém com quem está sempre por perto. Este é um fato que todos entenderão se refletirem sobre isso. Infelizmente, algumas pessoas não entendem que é melhor estar fisicamente separados, mas estar em paz uns com os outros, do que estar juntos em conflito e atrito. Discussões só levam à separação mental, o que geralmente tem um efeito mais negativo nas famílias do que a separação física. Enquanto isso, estar fisicamente separado não leva a uma separação mental. Na verdade, geralmente leva a um maior respeito e apreciação mútuos. Como diz o famoso ditado, a separação faz o coração ficar mais afeiçoado. É importante notar que é dever de um muçulmano manter seus laços de parentesco, independentemente de estarem fisicamente com seus parentes ou não. Mas essa discussão significa que os muçulmanos não devem acreditar que um pouco de separação física entre as pessoas seja algo ruim. Na verdade, pode ser uma causa para que os laços entre eles se fortaleçam. Laços de parentesco 5. Tive um pensamento que queria compartilhar. Eu estava pensando sobre um problema que afeta a maioria das famílias muçulmanas. Com o passar do tempo, elas se dividem e perdem a forte conexão que tinham umas com as outras. Há muitas causas para isso, mas uma das principais é a fundação sobre a qual sua conexão foi formada por seus pais e parentes. É comumente sabido que quando a fundação de um edifício é fraca, o edifício será danificado ao longo do tempo, ou até mesmo entrará em colapso. Da mesma forma, quando a fundação dos laços que conectam as pessoas não está correta, os laços entre elas acabarão enfraquecendo ou até mesmo se rompendo. Quando o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, trouxe os companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, juntos ele formou os laços entre eles pelo bem de Alá, o Exaltado. Considerando que a maioria dos muçulmanos hoje reúne as pessoas pelo bem do tribalismo, da fraternidade e para se exibir para outras famílias. Embora a maioria dos companheiros que Alá esteja satisfeito com eles não fossem parentes, mas como a fundação dos laços que os conectavam era correta, ou seja, pelo amor de Alá, o Exaltado, seus laços cresceram de força em força. Enquanto isso, muitos muçulmanos hoje em dia são parentes de sangue, mas com o passar do tempo se separam, pois a fundação de seus laços era baseada em falsidade, ou seja, tribalismo e coisas semelhantes. Os muçulmanos devem entender que se desejam que seus laços durem e ganhem recompensa por cumprir o importante dever de defender os laços de parentesco e os direitos de não parentes, então eles devem apenas forjar laços em nome de Alá, o Exaltado. A base disso é que as pessoas apenas se conectam umas com as outras e agem juntas de uma forma que seja agradável a Alá, o Exaltado. Isso foi ordenado no Alcorão Sagrado. Capítulo 5 Al-Maida, versículo 2. E cooperai na justiça e na piedade, mas não cooperai no pecado e na agressão. Laços de parentesco 6. Vi um documentário de notícias há um tempo, que eu queria discutir brevemente. Ele relatou o aumento do tráfico de drogas e gangues, especialmente entre os jovens muçulmanos. Na maioria dos casos, as primeiras pessoas que precisam assumir a responsabilidade e evitar que isso ocorra são os pais.
Infelizmente, muitos pais apontam o dedo e afirmam que os professores, a polícia ou os imãs das mesquitas devem manter os jovens longe das gangues e do tráfico de drogas. Mesmo assim, todos eles têm um dever, mas o principal e maior dever é dos pais. Os pais devem educar seus filhos continuamente sobre os efeitos ruins das gangues e drogas ilegais. Como isso arruína as vidas das pessoas envolvidas e daqueles que estão conectados a elas, como suas famílias. É exatamente como o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2101. Um mau amigo é como um mau cheiro que infecta seus amigos, bem como os outros. A chave para manter os jovens longe das gangues é a educação dos pais principalmente e depois de outros, como irmãos e professores. Os pais devem questionar o paradeiro de seus filhos de forma gentil. Eles devem perguntar sobre com quem eles estão saindo, para onde estão indo e sobre suas atividades. Eles devem até mesmo conhecer os amigos de seus filhos, para garantir que eles sejam adequados para a companhia. Se seus filhos estiverem em posse de coisas caras, que os pais não compraram para eles, eles devem questionar isso. Se as crianças forem questionadas assim desde tenra idade, elas se familiarizarão com isso e não ficarão chateadas quando forem questionadas mais tarde em suas vidas. Este é o dever dos pais, conforme indicado pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 2928. Infelizmente, alguns pais acreditam que seu dever é apenas ganhar riqueza para seus filhos. Então eles se ocupam com isso e negligenciam o dever mais importante de guiar corretamente e manter um olho ativo em seus filhos. Sim, ganhar riqueza é importante, mas não pode ter prioridade sobre educar os filhos sobre a diferença entre o certo e o errado. Este documentário de notícias também discutiu como alguns traficantes de drogas fabricam ou interpretam mal os versos do Alcorão Sagrado e os hadiths do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, para justificar o que fazem. Isso é absurdo, pois o islamismo proíbe claramente qualquer coisa que cause dano a si mesmo e aos outros, como traficar ou usar drogas ilegais. Eles até afirmam que vender drogas ilegais para não-muçulmanos é aceitável. Mas isso desafia completamente os ensinamentos do islamismo, pois um muçulmano deve tratar a todos com gentileza e respeito, independentemente de sua fé. Na verdade, ninguém pode ser um verdadeiro muçulmano ou um crente até que mantenha seus danos verbais e físicos longe de uma pessoa e de suas posses. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan An-Nasai, número 4998. Se um muçulmano não tem permissão para desrespeitar os deuses de outras religiões, como o islamismo pode encorajar os muçulmanos a maltratar pessoas de outras religiões? Capítulo 6 ao En, versículo 108. E não insulteis aqueles que les invocame en vez de Deus, para que não insultem a Deus com inimizade sem conhecimento. Comportar-se dessa maneira era de fato algo que as nações anteriores faziam, e Alá, o Exaltado, os criticou duramente por isso. Capítulo 3 Ali-Imran, versículo 75. E entre o povo do libro está aquele que, se le acheis confiar de suma grande cuantía de riqueza, ele vola devolverá. E entre eles está aquele que, se le acheis confiar de suma, única moeda, ele não vola devolverá a menos que estejais constantemente sobre ele, exigindo-a. Iso porque eles dicen, não a culpa sobre nós e me relaxao aos incultos. E falan mentiras sobre Alá enquanto o conhecem. Se o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam com ele, enfatizou o bom tratamento aos animais em muitos hadiths, como o encontrado em Sahih Bukhari, número 3308, como o Islã pode dar permissão para maltratar os humanos? Educar os filhos evitará que eles sejam enganados a acreditar e agir de acordo com declarações e conselhos malignos. Essa educação começa em casa. Os pais devem se esforçar e cumprir esse dever. Só então esse dever se estende a outros, como professores de escola.
Um pai será exonerado no dia do julgamento se cumprir esse dever, independentemente de como seu filho escolher se comportar. Mas se falhar nesse dever, será responsabilizado tanto neste mundo quanto no próximo. Laços de parentesco 7. Li um artigo de notícias há algum tempo que eu queria discutir brevemente. Ele relatava o estresse da vida familiar, como criar filhos. Embora haja muitas coisas que uma pessoa pode aprender e fazer para reduzir esse estresse, apenas uma coisa importante será discutida. Todo pai ou responsável legal que cria uma criança enfrentará dois elementos. O primeiro é seu próprio dever e responsabilidade para com a criança sob seus cuidados. Por exemplo, é sua responsabilidade fornecer-lhes as necessidades da vida, como comida, roupas e moradia. Além disso, eles devem providenciar sua educação mundana e religiosa, como ensiná-los as boas maneiras discutidas no Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 66 em Tarim, versículo 6. O vos que crestes, protegei-vos a vos mesmos e as vosas familias de fogo cujo combustível sao pessoas e pedras. O segundo elemento envolve as próprias escolhas de vida da criança. Por exemplo, se ela quer estudar muito para alcançar o sucesso ou ser preguiçosa. Essas escolhas podem ser entre duas coisas legais, como o exemplo mencionado, ou entre o certo e o errado. Por exemplo, uma criança pode ter que escolher entre uma vida de crime ou uma ocupação legal. Todas as crianças devem eventualmente fazer essas escolhas, e não podem ser forçadas a escolher um caminho específico por outra pessoa, como seus pais. Na realidade, os pais não podem seguir constantemente seus filhos, e de alguma forma forçá-los a fazer as escolhas certas. É importante que os muçulmanos entendam que eles serão questionados e responsabilizados por Alá, o Exaltado, em relação ao primeiro elemento, que é seu dever e responsabilidades dadas a eles por Alá, o Exaltado. Mas eles não serão responsabilizados pelo segundo elemento, que são as escolhas independentes que seus filhos fazem. Então, um muçulmano deve ter isso em mente e se concentrar totalmente em cumprir seu dever e não se estressar com o segundo elemento que está fora de seu controle. Da mesma forma que uma pessoa inteligente não se estressa com o clima, sabendo que controlá-lo está fora de suas mãos, ela não deve se estressar com o segundo elemento, e em vez disso, se concentrar no que está em seu controle e pelo que será responsabilizada. Laços de parentesco 8. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 5090, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que uma pessoa se casa por 4 razões: sua riqueza, linhagem, beleza ou por sua piedade. Ele concluiu alertando que uma pessoa deve se casar por uma questão de piedade, caso contrário, será um perdedor. É importante entender que as 3 primeiras coisas mencionadas neste hadith são muito transitórias e imperfeitas. Elas podem dar a alguém felicidade temporária, mas no final das contas, essas coisas se tornarão um fardo para eles, pois estão ligadas ao mundo material, e não à coisa que garante o sucesso final e permanente, ou seja, a fé. Basta observar os ricos e famosos, para entender que riqueza não traz felicidade. Na verdade, os ricos são as pessoas mais insatisfeitas e infelizes da Terra. Casar-se com alguém por causa de sua linhagem é tolice, pois não garante que a pessoa será um bom cônjuge. Na verdade, se o casamento não der certo, ele destrói o vínculo familiar que as duas famílias possuíam antes do casamento. Casar-se apenas por causa da beleza, ou seja, amor, não é sábio, pois essa é uma emoção inconstante que muda com o passar do tempo e com o humor da pessoa. Quantos casais, supostamente afogados em amor, acabaram se odiando? Mas é importante notar que este hadith não significa que se deve encontrar um cônjuge pobre, pois é importante se casar com alguém que possa sustentar financeiramente uma família. Nem significa que não se deve sentir atração pelo cônjuge, pois este é um aspecto importante de um casamento saudável.
Mas este hadith significa que essas coisas não devem ser a principal ou última razão pela qual alguém se casa. A principal e última qualidade que um muçulmano deve procurar em um cônjuge é a piedade. É quando um muçulmano cumpre os comandos de Alá, o Exaltado, se abstém de suas proibições e enfrenta o destino com paciência, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Simplificando, aquele que teme a Alá, o Exaltado, tratará bem seu cônjuge em momentos de felicidade e dificuldade. Por outro lado, aqueles que são irreligiosos maltratarão seu cônjuge sempre que estiverem chateados. Esta é uma das principais razões pelas quais a violência doméstica aumentou entre os muçulmanos nos últimos anos. E mesmo quando estão satisfeitos com seu cônjuge, eles ainda falharão em cumprir seus direitos por causa de sua ignorância, que a piedade ajuda a remover. Capítulo 35 Fatir, versículo 28. Somente aqueles temem a Alá, dentre seus servos que têm conhecimento. Finalmente, a pessoa piedosa está sempre mais preocupada em cumprir os direitos dos outros, como seu cônjuge, do que em que as pessoas cumpram seus direitos. Isso ocorre porque eles entendem que Alá, o Exaltado, os questionará se eles cumpriram ou não os direitos das pessoas. Ele não perguntará se as pessoas cumpriram seus direitos, pois isso será tratado quando Alá, o Exaltado, questionar os outros, não quando ele os questionar. Enquanto isso, o muçulmano ímpio só se importará com seus direitos, direitos que eles tiraram da sociedade, cultura, moda e imaginação, e não do islamismo. Como resultado, eles nunca ficarão verdadeiramente satisfeitos com seu cônjuge, mesmo que seu cônjuge cumpra seus direitos de acordo com os ensinamentos do islamismo. Esta é a razão pela qual a ignorância do islamismo e os divórcios estão tão fortemente ligados. Finalmente, se um muçulmano deseja se casar, ele deve primeiro obter o conhecimento associado a isso, como os direitos que ele deve ao seu cônjuge, os direitos que ele deve ao seu cônjuge e como lidar corretamente com o cônjuge em diferentes situações. Infelizmente, a ignorância disso leva a muitas discussões e divórcios, pois as pessoas exigem coisas que seu cônjuge não é obrigado a cumprir. Portanto, o conhecimento, que é a raiz da piedade, é a base de um casamento saudável e bem-sucedido. Laços de parentesco 9. Manter os laços de parentesco é um aspecto vital do Islão que não pode ser abandonado se alguém deseja o sucesso em ambos os mundos. Um verdadeiro sinal da fé de alguém não é passar o dia todo adorando Alá, o Exaltado, em uma mesquita, mas é cumprir os direitos de Alá, o Exaltado, e cumprir os direitos da criação. Um dos direitos mais importantes da criação é manter os laços de parentesco. Alguém pode fingir piedade vestindo-se de forma islâmica, mas não pode enganar Alá, o Exaltado. Quando alguém se volta nas páginas da história, eles sempre observarão que os servos piedosos de Alá, o Exaltado, mantiveram seus laços de parentesco. Mesmo quando seus parentes os maltrataram, eles ainda responderam com gentileza. Capítulo 41 Fusilat, versículo 34. Enaos iguais a boa asao e amá. Repele o mal como aquela asao que for mellor. En tao, aquele que entre você e ele e inimizade se tornará como se fosse um amigo devotado. Tem um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6525, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que Alá, o Exaltado, sempre ajudará aquele que se esforça para manter seus laços de parentesco, mesmo que seus parentes tornem as coisas difíceis para eles. Responder o bem com o bem não é especial, enquanto responder o bem ao mal é sinal de um crente sincero. O comportamento anterior é visto até mesmo em animais. Na maioria dos casos, quando alguém trata um animal gentilmente, ele em troca mostrará afeição de volta. É confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 5991, que aquele que realmente mantém os laços de parentesco é aquele que mantém os laços mesmo quando seus parentes os rompem. O santo profeta Mohammed,
que a paz e as bênçãos estejam com ele, era constantemente aterrorizado pela maioria de seus parentes, mas ele sempre demonstrou gentileza para com eles. É comumente sabido que não se pode alcançar o sucesso sem a proximidade de Alá, o Exaltado. Mas em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 5987, Alá, o Exaltado, declarou claramente que ele cortará laços com aquele que corta seus laços de parentesco por razões mundanas. Tenha em mente que isso é verdade, independentemente de quanto alguém luta para cumprir os direitos de Alá, o Exaltado, na forma de adoração, como as orações obrigatórias. Se Alá, o Exaltado, corta laços com um muçulmano, como eles podem alcançar sua proximidade e sucesso eterno? Além disso, na maioria dos casos, Alá, o Exaltado, atrasa a punição dos pecados para dar às pessoas a oportunidade de arrepender-se. Mas quebrar os laços de parentesco por razões mundanas é punido rapidamente. Isso foi confirmado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4212. Infelizmente, o rompimento de laços é comumente visto no mundo de hoje. As pessoas facilmente rompem laços de parentesco por motivos mundanos mesquinhos. Elas falham em reconhecer que qualquer perda o que ocorre no mundo material é temporário, mas se eles estiverem desconectados de Alá, o Exaltado, eles enfrentarão sofrimento prolongado em ambos os mundos. Uma razão para romper os laços de parentesco que é comumente vista na comunidade islâmica é quando alguém alcança um status social mais alto por meio de sua ocupação. Isso os inspira a descartar seus parentes, pois acreditam que não são mais dignos de interagir com eles. Seu amor por sua riqueza e status social os empurra para as portas da paranoia, o que os convence de que seus parentes só querem tirar a riqueza deles. O Alcorão Sagrado indica que esses laços serão questionados no dia do julgamento. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 1. E temei a Deus por meio de que me interrogais uns aos outros e aos ventres. Por certo Deus está sempre sobre vós observador. Este versículo também indica claramente que não se pode obter piedade sem manter os laços de parentesco. Então aqueles que acreditam eles podem alcançá-lo através do excesso de adoração e o jejum estão provados errados e, portanto, devem mudar seu comportamento. O islamismo ensina os muçulmanos a manter todos os laços de parentesco, auxiliando seus parentes em assuntos que são bons, sempre que possível. Eles foram ordenados a adotar uma mentalidade construtiva que une parentes, para o benefício da sociedade, em vez de uma mentalidade destrutiva que só causa divisões dentro das famílias. De acordo com um hadith encontrado em Sunan Abu Dawud, número 4919, criar divisões entre as pessoas leva à destruição de alguém. Aqueles que rompem seus laços de parentesco foram amaldiçoados no Alcorão Sagrado. Capítulo 47 Mohammed, versículos 22-23. Entaos se voces se afastassem, voces causariam corrupção na terra e cortariam seus laços de relacionamento. Aqueles que facem isso são aqueles que Alá amaldicou. Como alguém pode alcançar seus desejos legítimos neste mundo ou no próximo, quando está cercado pela maldição de Alá, o Exaltado, e privado de sua misericórdia? O Islã não ordena que alguém vá além de suas possibilidades para sustentar seus parentes, nem pede que sacrifique os limites de Alá, o Exaltado, por seus parentes, pois não há obediência à criação, se isso significar desobediência ao Criador. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sunan Abu Dawud, número 2625. Portanto, nunca se deve juntar a seus parentes em atos malignos. Neste caso, um muçulmano deve ordenar a seus parentes que façam o bem, e gentilmente proibi-los de fazer o mal, mantendo respeito por eles. Capítulo 5 Al-Maida, versículo 2. E cooperai na justiça e na piedade, mas não cooperai no pecado e na agressão. Inúmeros benefícios são obtidos por aquele que mantém os laços de parentesco, pelo bem de Alá, o Exaltado. Por exemplo,
o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que aquele que mantém laços será abençoado com graça extra em sua provisão e em sua vida. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 1693. Isso significa que sua provisão, independentemente de quão pequena seja, será suficiente para eles e lhes dará paz de espírito e corpo. Graça na vida significa que eles encontrarão tempo para cumprir todos os seus deveres religiosos e mundanos. Essas são duas bênçãos. Os muçulmanos passam a vida inteira tentando obter riquezas, mas muitos não conseguem reconhecer que Alá, o Exaltado, colocou ambos na manutenção de laços de parentesco. Manter os laços de parentesco é tão importante que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, ordenou aos muçulmanos para cumprir esse dever vital, mesmo com seus parentes não muçulmanos. Um hadith aconselhando isso é encontrado em Sahih Muslim, número 2324. Uma das armadilhas do diabo é que ele visa criar discórdia entre parentes e dentro da sociedade, o que leva à desintegração de famílias e divisões sociais. Seu objetivo final é enfraquecer o Islã como nação. Infelizmente, alguns se tornaram infames por abrigar rancores que duram décadas e são transmitidos de geração em geração. Uma pessoa tratará bem um parente por décadas, mas por causa de um erro e discussão, ele jurará nunca mais falar com ele. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6526, que é ilegal para um muçulmano cortar laços com outro muçulmano por uma questão mundana por mais de 3 dias. Se este é o comando sobre cortar laços com um não parente, pode-se imaginar a seriedade de cortar laços com parentes? Esta questão foi respondida em Sahih Bukhari, número 5984. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam com ele, declarou que aquele que corta laços com um parente por motivos mundanos não entrará no paraíso. É preciso refletir sobre os versos e hadiths que discutem esse tópico importante e perceber que se depois de décadas de pecados Alá, o Exaltado não fecha suas portas ou servidores de vínculos com as pessoas, porque as pessoas tão facilmente viram as costas para seus parentes por pequenas questões mundanas. Isso deve mudar se alguém deseja que sua conexão com Alá, o Exaltado, permaneça intacta. Todos os louvores são para Alá, Senhor dos mundos, e que a paz e as bênçãos estejam com seu último mensageiro, Mohammed, sua nobre família e companheiros. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site, www.sharkpod.com.